Bom, vamos para o capítulo 8 de Física 1, livro 2, página 319. Então, exercício número 1, exercício apenas teórico. No movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial nula, a distância percorrida é. Então, nós temos velocidade inicial nula, distância percorrida no movimento uniformemente variado. Letra C, diretamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso. 2. Numa competição automobilística, um carro se aproxima de uma curva com grande velocidade. O piloto então pisa no freio por 4 segundos e consegue reduzir a velocidade do carro para 30 metros por segundo. Durante a freada, o carro percorre 160 metros. Supondo que os freios imprimam ao carro uma aceleração retardadora constante, calcule a velocidade do carro no instante que o piloto pisou no freio. Então nós temos aqui, uma vez que a gente falar de freada, nós vamos usar Torricelli. Nós não estamos preocupados aqui com o tempo. Então, aplicando aí Torricelli, substituindo o ΔS pela distância, nós temos a velocidade final, 30 metros por segundo, a velocidade inicial, que é a velocidade quando o piloto pisa no freio, menos 2 vezes a aceleração vezes o tempo. Esse valor negativo é por causa do movimento retardado. E a distância foi de 160 metros. Calculando aí, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Só mudando aqui para uma folhinha, então a gente está com o mesmo cálculo, só que mudando para a folhinha, nós temos que a velocidade ao quadrado vai ser igual, menos 320 a. Nós não temos aceleração nesse caso, então precisamos primeiro calcular a aceleração. Então qual que é a aceleração? Nós temos o seguinte: velocidade é igual a v0 mais at. Velocidade final, 30 metros por segundo. Velocidade inicial é o que a gente precisa descobrir. E a aceleração também, porque a gente só vai conseguir calcular a velocidade inicial se a gente tiver aceleração. Então, nós podemos arrumar isso daqui de tal forma que a velocidade inicial fica igual a 30 mais 4a. Portanto, usando essa expressão, eu posso substituir aqui o V0, que é igual a 30 mais 4A, nessa formulinha aqui. Ao invés de colocar V0 ao quadrado, eu coloco 30 mais 4A e consigo encontrar a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, agora, substituindo novamente na fórmula da equação da velocidade, eu consigo achar a velocidade inicial. Velocidade inicial vai ser a velocidade final de 30 metros mais 4 vezes 5. 4 aí é o tempo, vezes 5. Nós vamos chegar aí a 50 metros. Beleza? Terminamos esse exercício número 2. Exercício 3. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Nessa condição, sua aceleração em metros por segundo ao quadrado é. Então aqui novamente o tempo não interessa, interessa saber aí qual que é a aceleração. Nós temos a aceleração final, 6 metros por segundo, aceleração inicial, 2 metros por segundo, e aí nós conseguimos calcular aí que a aceleração média é de 2 metros por segundo ao quadrado, a distância 8 metros. Beleza, tranquilo, exercício aí, resposta à letra B. E exercício número 4. O gráfico mostra a variação da velocidade de um automóvel em função do tempo. Supondo que o automóvel passa pela origem do tempo, t igual a zero, calcule o deslocamento total em metros depois de transcorridos 25 segundos. Então nós temos aqui, ó, no movimento, nós temos o automóvel chegando até o tempo 0 segundo, depois ele chegando até o tempo de 25 segundos. O que nós faremos aqui? Nós precisamos calcular, a pergunta é o deslocamento em metros, Como que vamos calcular isso? Basta calcularmos a área percorrida nesse trecho e a área percorrida
neste segundo trecho, como essa área é um valor positivo, nós temos aqui um movimento acelerado e aqui um movimento retardado, ele está regredindo. Consequentemente, basta a gente subtrair as duas áreas. Então, ΔS a gente tem 10 vezes 10, que é esse quadrado, mais esse pedacinho aqui, ainda no movimento positivo. Nós calculamos essa área, menos essa área desse triângulo aqui, resultado 75 metros. Bom, pessoal, exercício número 5, rapidinho. Um motorista a 50 metros de um semáforo percebe a luz mudar de verde para amarelo. O gráfico mostra a variação da velocidade do carro em função do tempo a partir desse instante. Então, com base no gráfico, a gente pode aí afirmar o quê? Bom, no primeiro momento, a velocidade dele era uniforme. Ele estava lá até chegar no 0,5 segundos, no movimento constante. E depois ele vê o semáforo ficando amarelo e ele freia o carro até a velocidade chegar a zero, ou seja, até o carro parar. O que nós temos de informação? A velocidade e o tempo. Com isso a gente pode calcular o espaço percorrido. Como que eu calculo o espaço percorrido? Basta calcular a área. A área dessas duas figuras a gente calcula o espaço percorrido. A primeira figura aqui, no movimento uniforme, nós temos aqui esse trecho aqui. Basta multiplicar, né? Nós temos um retângulo, base vezes altura, 20 vezes meio, mais esse espaço que ele ainda percorreu aqui, que é esse triângulo retângulo, 20 vezes 4,5 sobre 2, nós vamos chegar a 55 metros. Resumindo, resposta, letra A, se ele estava a 50 metros do semáforo, parou a 55, ele passou 5 metros depois do semáforo. Exercício 6, a mesma ideia do exercício 4 e 5. Nós vamos calcular as três áreas para determinar a velocidade do corpo. Nós temos aqui o espaço em função do tempo. Consequentemente, nesse gráfico de espaço e tempo, nós conseguimos calcular aí qual que é a velocidade média e cada uma das áreas aqui das figuras. Bom, nós temos aqui uma variação de velocidade positiva, uma variação de velocidade negativa, uma variação de velocidade positiva. Então, ΔV1 menos ΔV2 mais ΔV3, que é positivo. Calculando a área dos 6 quadrados, a gente chega a 36 centímetros por segundo. O exercício diz ainda que um brinquedo, né, um trem de brinquedo, tem a velocidade inicial de 2 centímetros e é acelerado durante 16 segundos. Ele quer saber o comportamento, a aceleração, o comportamento da aceleração nesse intervalo de tempo, tá? O gráfico aqui, calcule em centímetro a velocidade do corpo imediatamente após esses 16 segundos. Então nós temos a velocidade média final 36, velocidade que ele quer saber imediatamente após esse trecho aqui, e a velocidade inicial que era de 2 metros por segundo, 38, melhor dizendo, centímetros por segundo. Bom, vamos lá, exercício número 7. Duas partículas se deslocam ao longo de uma mesma trajetória. A figura a seguir representa em gráfico cartesiano como suas velocidades variam em função do tempo. Suponha que no instante em que se inicia a observação, elas se encontram na mesma posição. Determine o instante em que elas voltam a se encontrar. Então, nós temos aqui um instante em que elas voltam a se encontrar, onde S1 vai ser igual a S2. Nós temos aqui, pessoal, para esse movimento, vamos calcular aí o sorvete. Calculando o sorvete, nós temos que S1 vai ter aí a sua equaçãozinha de S1 igual a 4t. Bom, S1 é igual a 4t. Precisamos calcular o S2. Calculando aí a aceleração, porque o S2 aqui nós temos um movimento, vamos chamar de S2, uniformemente variado, então ele tem aceleração. Com essa área aqui, a distância percorrida do S2, nós conseguimos calcular a aceleração desse objeto. Nós temos aqui neste gráfico a velocidade em função do tempo
é possível calcular a aceleração. E a aceleração do objeto 2 é de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí nós podemos aplicar a formulinha do sorvetão para achar o espaço, a equação do espaço do S2. Aplicando o sorvetão e sabendo que eles partiram do mesmo ponto, com velocidade inicial igual a zero, S2 vai ser igual a t ao quadrado. Substituindo a aqui por 2, cancela com o 2 da fórmula, sobra t ao quadrado. Bom, se S1 vai ser igual a S2, ele quer saber em que tempo isso acontece, que os dois objetos se igualam, os dois ficam juntos. Nós temos aqui que o S1, a fórmula dele é 4t, o S2 é t quadrado. Logo, t vai ser igual a 4 segundos. Na letra B, calcule a maior distância entre elas, desde que o instante em que se iniciam as observações até o instante em que se voltam a se encontrar. Então nós temos aqui, calculando a área 1, a área total, vai ser 4 vezes 2 dá 8 metros. A área somente aí do 2, que é um triângulo retângulo, 4 metros. Basta a gente subtrair aí o momento, o instante que eles voltam a se encontrar em 4 metros. Saíram daqui do zero, os dois voltam a se encontrar em 4 metros. Essa primeira área é a área do S1, a segunda área é a área do S2. Beleza? Exercício 8. Exercício 8, página 320. Um veículo automotivo munido de freios que reduzem a velocidade de 5 metros por segundo em cada segundo realiza movimento retilíneo uniforme com velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo. Em determinado instante, o motorista avista um obstáculo e os freios são acionados. Considerando que o tempo de reação do motorista é de 0,5 segundos, a distância que o veículo percorre até parar é igual aí em metros. Então nós temos aqui velocidade inicial 10 metros por segundo. Que distância que a gente pode calcular? A partir do momento que ele pisa no freio, quantos metros o carro vai percorrer ainda? Usamos Torricelli. O carro vai parar, velocidade final zero. Velocidade inicial era 10 metros por segundo e ele leva aí um tempo de 0,5 segundos para reagir. Calculando aí, nós temos a distância percorrida de 10 metros. Então, a partir do momento em que o motorista pisa no freio até o carro efetivamente parar, leva-se 10 metros. Muito bem. Porém, ele gasta meio segundo para ter uma reação. Se a velocidade é de 10 metros por segundo e ele gastou meio segundo para ter uma reação, ele gasta 5 metros. Consequentemente, 10 metros a partir do momento que ele freia até o carro parar e 5 metros até ele ter uma reação total aí, 15 metros, letra B. 9. A respeito aí do movimento, podemos dizer que resposta letra C é uniformemente acelerado com velocidade inicial diferente de zero. Então nós temos aqui um movimento acelerado, conforme o tempo vai passando, a velocidade ela vai se alterando, não é a mesma, então está acelerado, certo? E a velocidade inicial é diferente de zero. Resposta letra C. Vamos para o número 10. Um avião a jato partindo do repouso é submetido a uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Qual é o intervalo de tempo, ΔT, de aplicação dessa aceleração para que o jato atinja a velocidade de decolagem de 160 metros por segundo? Qual é a distância percorrida até a decolagem? Então vamos calcular primeiro quanto tempo vai levar até o avião atingir aí a velocidade de 160 metros, que é a velocidade de decolagem. Velocidade de decolagem, 160 metros, é a velocidade final. Velocidade inicial é zero, partindo aí do repouso, mais aceleração, 4 vezes o tempo. Logo, o avião levará, nesse caso, 40 segundos para atingir a velocidade de decolagem. Que distância ele percorre? Nós não vamos precisar do tempo, só precisamos aí de aplicar Torricelli. Aplicando Torricelli, 3.200 metros.
No caso aí a resposta é a letra E. 11. A função horária do movimento de uma partícula. Vamos só retomar aqui o 11 que eu tive que dar uma pausada no vídeo. Função horária do movimento de uma partícula é expressa por S é igual a t quadrado menos 10t mais 24. S em metro e t em segundo. O espaço do móvel ao mudar de sentido. Nós podemos aplicar essa formulinha aqui para mudança de sentido. E calculando aí, nós vamos chegar a menos 1. Y de V é igual a menos delta sobre 4A. Y de V, aqui nós temos uma equaçãozinha de segundo grau. Nós vamos chegar a menos 1 metro, alternativa letra E. 12. Uma grande aeronave para transporte de passageiros precisa atingir 360 km/h para poder decolar. Suponha que essa aeronave desenvolva na pista uma aceleração constante de 2,5 metros. Ele quer saber qual que é a distância necessária para percorrer até decolar. Então, 360 km/h vai dar aí 100 metros por segundo. Basta a gente aplicar de novo o Torricelli, não importa o tempo, a gente quer saber o espaço percorrido. Então a velocidade inicial é 0, velocidade final 100 metros por segundo, que é a velocidade de decolagem, mais 2 vezes a aceleração pelo tempo, 2 vezes 265, vezes a distância, 2.000 metros, resposta letra D. 13. Numa avenida onde a velocidade máxima permitida é de 60 km/h, o motorista dirigindo a 54 km/h ao ver o semáforo, distante a 63 metros, fica amarelo, decide não parar, sabendo que o sinal amarelo permanece aceso durante 3 segundos, aproximadamente. Esse motorista, se não quiser cruzar o sinal vermelho, deverá imprimir ao veículo uma aceleração mínima de em metros por segundo. O resultado é que o motorista não será ou será multado, pois sua velocidade não ultrapassará a velocidade máxima. Assinale a alternativa que preenche as lacunas. Então nós precisamos calcular. Vamos lá, número 13. Então nós temos aqui primeiro. Bom, vamos lá. Primeiro nós temos aqui a velocidade em km/h. Passando para metros por segundo, nós temos 15 metros por segundo. Aplicando o Torricelli para sabermos aí qual que é a velocidade final que ele tem que imprimir para atravessar o farol, nós vamos chegar a essa expressão. A velocidade final ao quadrado vai ser 225 mais 126A. Nós não sabemos a aceleração. Bom, o que nós podemos fazer? Nós podemos agora aplicar uma outra formulinha, que é a fórmula da velocidade. V igual a V0 mais AT. E com isso nós vamos chegar a essa expressão, que a velocidade é igual a 15 mais 3A. Podemos pegar essa fórmula e substituir na fórmula da Torricelli. Sabemos o V. Fazendo a substituição, nós vamos conseguir calcular a aceleração do automóvel. Então, V quadrado, V vale 15 mais 3A ao quadrado, que é igual a 225 mais 126A. Calculando tudo isso, nós vamos chegar a 4 metros por segundo. Então o carro precisa de ter uma aceleração de 4 metros por segundo para passar o farol, antes que ele feche. Bom, fazendo isso, nós vamos chegar aqui a uma outra conclusão. Qual que vai ser a velocidade final desse carro? Vamos aplicar a mesma fórmula. Nós temos a velocidade inicial era 15, né? Ele estava a 54 km/h, 15 metros por segundo. Aceleração 3 metros por, ou melhor, a aceleração não, o tempo, né, 3 segundos, que é o tempo que o sinal fica amarelo, vezes a aceleração, que é 4. Isso vai dar 27 metros por segundo, ou seja, 97,2 km por hora. Se a velocidade máxima da pista era de 60 km por hora, a aceleração dele vai ser 4. Ele vai ser multado porque ele ultrapassou a velocidade máxima. Resposta à letra D. 14.
Um motorista que conduz um caminhão com velocidade constante de 25 metros por segundo, 90 km por hora, por uma estrada retilínea, plana e horizontal, aciona os freios quando percebe um ônibus à sua frente, deslocando-se lentamente no mesmo sentido, com velocidade de 5 metros por segundo. Suponha que a distância entre o caminhão e o ônibus no instante que o motorista do caminhão aciona o freio é de 80 metros, e que o ônibus não altera sua velocidade e que não há mudança nas direções dos movimentos de ambos os veículos. O módulo da aceleração mínima admitida constante que deve ser imprimido ao caminhão para evitar a colisão é. Então vamos lá. O caminhão está em movimento, ele vai precisar aí fazer um movimento de freagem para evitar aí um contato com o caminhão. Então vamos contato com o ônibus que está em movimento uniforme. Então vamos começar a calcular o espaço aí do caminhão. Exercício 14. Calculando o espaço do caminhão com as informações enunciadas, nós vamos chegar a esta afirmação: o espaço final do caminhão é de 25t mais at² sobre 2. Vamos calcular o espaço do ônibus, que é o sorvete, né, o movimento uniforme. A expressão do ônibus vai ser, pegando os dados do enunciado, S do ônibus, o espaço final do ônibus é 80 mais 5t. Como eles não podem se encontrar, aí a gente pode colocar que o espaço do caminhão é igual ao espaço do ônibus. Somando as duas expressões, igualando as duas expressões aqui, nós vamos ter que at² mais 40t menos 60 é igual a zero. É igual a zero. Chegamos a uma equação de segundo grau. Para que não ocorra colisão, o delta que nós vamos calcular aqui e utilizar no enunciado precisa ser negativo, ou seja, o caminhão tem que estar freando. Calculando aí, para delta ser menor que zero, a aceleração vai ser de menos 2,5 metros por segundo. Resposta letra B. A resposta aqui está positiva porque ele pediu o módulo da aceleração. Módulo. Beleza? 15. Um professor de física usa um carrinho de brinquedo movido por um motor elétrico para fazer experimentos com uma turma de alunos. O carrinho é acelerado a partir do repouso e o seu movimento retilíneo analisado pelos estudantes. Em um desses experimentos, a posição do carrinho é registrada em diversos instantes, e usando os dados numéricos, os alunos traçam o gráfico a seguir, obtendo um arco de parábola. Com base no gráfico, o estudante conclui corretamente que... Então nós temos aqui o gráfico da posição e o tempo, e a resposta da 15 é a letra A. O movimento é uniformemente acelerado, com aceleração de modo 1,2. É acelerado, nós sabemos, porque com o passar do tempo, a posição aí vai aumentando e forma uma parábola movimento uniformemente acelerado. E a aceleração de modo 1,2, basta a gente aplicar o sorvetão. Dessa forma, nós vamos chegar à aceleração igual a 1,2 metros por segundo ao quadrado, letra A. 16. Em muitas avenidas de São Paulo, a velocidade máxima passou de 70 para 60 km por hora. Um automóvel se desloca com velocidade de 60 km por hora. Ao perceber um obstáculo na pista, seu motorista freia uniformemente e para exatamente ao atingir o obstáculo. A velocidade em que o automóvel colidiria com o obstáculo nas mesmas condições anteriores se estivesse a 70 km por hora seria aproximadamente igual a... Então nós temos aqui, no primeiro momento ele está a 60 km por hora e ele vai atingir aí o objeto que está a 278 quilômetros dele, 278 metros, melhor dizendo, 278 metros de distância a partir do momento que ele inicia a freagem. Para calcularmos então ele estando aí a 70 km por hora,
Passando aí para metros por segundo, nós temos a seguinte expressão: velocidade é v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes a distância. Agora nós sabemos a distância, né? A distância está de 278 metros. Então a velocidade com que ele vai atingir, se ele estivesse a 70 km por hora, que dá 19,44 metros por segundo, é de 10 metros por segundo. Passando para km por hora, letra E, né, 36 km por hora. Só multiplicar o 10 por 3,6. 17. Um trem com 100 metros de comprimento atravessa um túnel com 200 metros de comprimento, construindo em linha reta, com movimento uniformemente variado. Quando o trem começa a entrar no túnel, sua velocidade escalar é de 10 metros por segundo, e quando acaba de sair do túnel, sua velocidade escalar é de 20 metros por segundo. O intervalo de tempo percorrido do início ao fim da travessia em segundos é igual a... Então, primeiro vamos calcular qual que é a aceleração aplicando Torricelli. Aplicando Torricelli, a aceleração é de 0,5 metros por segundo. Para isso, agora a gente consegue calcular o tempo que ele vai gastar para atravessar o túnel. Velocidade final dele é de 20 metros por segundo, velocidade inicial é de 10, aceleração de 0,5 segundos, 20 segundos. Resposta à letra C. 18. 18, um exercício do Enem. Os automóveis atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental, não adianta esquecer a cabeça, menos peso do pé do pedal. Nós temos uma música, um trecho de uma música, e considerando aqui dois motoristas que vão pisar aí no freio ao ver o semáforo fechar, nós temos aqui gráfico